A Prefeitura de Campinas tem hoje 600 processos de ampliação e reparos na iluminação parados na cidade. Algumas ruas do município estão na escuridão e, segundo a Prefeitura, não há dinheiro para atender a esses pedidos. Calçadas vazias, sem nenhum poste de iluminação pública. São cerca de 300 metros da Avenida Dr. Celso Rezende, que à noite prevalece a escuridão. A rede termina no cruzamento com a Washington Luiz. Os moradores da região do córrego do Pissarrão já pediram providências, mas não foram atendidos. A reivindicação faz parte dos 600 processos parados na Prefeitura. Algumas solicitações já têm mais de 5 anos. A Companhia Paulista de Força e Luz, responsável pelo serviço, só faz mediante pagamento. Como não houve acertos, a demanda continua. Sem dinheiro em caixa, a situação só deve ser resolvida o ano que vem. Isso não foi previsto no orçamento do ano passado para este ano. Então não há como atender. A partir de 2014, uma resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê que todo o serviço de iluminação pública deixe de ser feito pelas concessionárias e passe para as prefeituras. Em Campinas, todo o trabalho executado hoje pela CPFL será de responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. Para isso, já foi iniciado o processo de transição. Uma coordenadoria será criada. Uma equipe deverá fazer a gestão. Os recursos são da taxa de iluminação de R$ 3,90 pagos pelos contribuintes na conta de luz. O que se discute nesse momento é o modelo da empresa que será contratada. A operação, a troca de lâmpada, a implantação de postes, cabeamento, será feito por uma empresa privada que a Prefeitura vai contratar. Seja um contrato de prestação de serviço, seja uma concessão de serviço. Isso nós estamos decidindo ainda. E agora à tarde, o prefeito Jonas Donizete disse à Band que vai propor um acordo à CPFL para que a empresa execute o serviço este ano, mas receba da Prefeitura apenas em 2014. Foi fechado hoje o principal acesso da rodovia Dom Pedro I às universidades PUC e Unicamp e ao Hospital Madre Teodora, em Campinas. As 3 instituições reclamaram da medida, que afeta 125 mil motoristas que utilizam o trecho urbano diariamente. Alexandre foi pego de surpresa ontem com a notícia de que o acesso da rodovia Dom Pedro à rua Sérgio Carnielli, no Parque das Universidades, que ele usa todos os dias para ir ao trabalho, seria fechado hoje. O diretor administrativo do Hospital Madre Teodora disse que em nenhum momento a direção da instituição foi chamada para participar das decisões. Segundo ele, circulam diariamente pelo local cerca de 20 mil pessoas, que devem ser afetadas diretamente com a mudança. O receio maior do hospital é que os atendimentos sejam prejudicados. O maior prejudicado disso tudo é o paciente, as ambulâncias, mesmo os pacientes que querem acessar ao pronto-socorro, que precisam de um atendimento mais rápido, eles vão ter que enfrentar todo esse fluxo, onde agora vai se misturar Unicamp, PUC, o próprio shopping. Então eles vão passar por toda essa situação e isso pode ser muito prejudicial num atendimento rápido. Em algumas semanas a situação deve ficar ainda mais complicada, já que com a volta às aulas nas universidades, alunos e funcionários da PUC Campinas, por exemplo, vão acrescentar cerca de 4 mil veículos no trecho. Todos os dias, 18 mil pessoas circulam pela instituição e o trânsito, que já era complicado com o uso do acesso, deve testar a paciência dos alunos. Existem algumas alternativas, alguns protocolos na prefeitura de alternativas viárias, mas são coisas de médio a longo prazo, nada a curto prazo. Nós estamos estudando junto com a nossa coordenadoria jurídica, em conjunto com o Hospital Madre Teodora e a Unicamp, alguma ação judicial, tá certo, que reverta essa situação. Na prática, os motoristas que antes entravam no Parque das Universidades por este acesso da rua Sérgio Carnielli, agora vão ter que andar um pouquinho mais. A entrada foi fechada pela concessionária Rota das Bandeiras, que vai construir uma via marginal, dando continuidade às obras da rodovia Dom Pedro. Para alertar os motoristas, foram colocados alguns cones na via. Durante a manhã, uma máquina já iniciou a retirada do asfalto. O trânsito na pista marginal ficou lento.
Para entrar no bairro a partir de agora, será usado este outro acesso, que liga também ao shopping e ao Unicamp. Em nota, a concessionária Rota das Bandeiras informou que o fechamento é resultado de conversas entre a concessionária, Ministério Público e representantes da PUC Campinas, Unicamp e Hospital Madre Teodora. A concessionária informou ainda que entende que haverá um período de adaptação dos motoristas, que a partir de agora passarão a utilizar o acesso, que fica a cerca de 1 quilômetro do que foi bloqueado. E agora o futebol. A Ponte Preta perdeu a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Paulista. A equipe empatou com o São Paulo no Morumbi e segue com o Santos na ponta da tabela. No Brinco de Ouro, o branco venceu a primeira partida no comando do Guarani. Destaque para o gol do estreante Thiago Gentil. Boa noite. A sexta rodada do Paulistão teve a primeira vitória do Guarani no estadual e a Ponte segurando o São Paulo no Morumbi. Confira os gols dos times da região. O 15 de Piracicaba foi bem no ABC. Fez 3-0 no São Bernardo. Gols de Léo Mineiro, Vinícius Bove e Márcio Diogo. O 15 já é o 9º na tabela. União Brabarense foi derrotado pelo Penapolense. Magrão abriu o placar. Mas Itaqui empatou para o time de Santa Bárbara. No segundo tempo, Silvinho deu a vitória ao time da casa, 2-1. O Ituano surpreendeu o Sapão em Mogi-mirim. Com esse gol de falta de Fernando Gabriel, os visitantes venceram a segunda na competição. O Mogi é o 7º e o Ituano o 10º. Em Bragança, o time da casa foi surpreendido pelo Mirassol. 2-1 para os visitantes, que tiveram a estreia de Emerson e Bruno Recife, ex-Guarani. O Bugre venceu a primeira no Campeonato Paulista. Vandinho abriu o placar para o São Caetano, mas Thiago Pagnussá empatou. No segundo tempo, com 2 jogadores a menos e com o atacante Vandinho no gol, o Azulão viu o Bugre virar o jogo. Siloé e Thiago Gentil, estreante da noite, fecharam a conta em 3-1. No Morumbi, São Paulo e Ponte Preta ficaram no 0-0. A Ponte continua junto com o Santos, na ponta de cima do Campeonato Paulista. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, ao 12h30, no Jogo Aberto Regional. O Band Cidade de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever as reportagens desta edição no site band.com.br/Campinas. Uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã.